A gente abre o live atualizando as informações sobre os terremotos na Venezuela. Equipes de resgate lutam contra o tempo para salvar pessoas presas entre os escombros de prédios e casas que ruíram na quarta-feira à noite. O número de mortos está em 235, mas infelizmente deve subir nos próximos dias, segundo autoridades locais. São cerca de 4.300 feridos neste momento e muitos desaparecidos. Os resgates acontecem com máquinas especializadas que fazem uma quebra controlada do concreto. Muitos moradores ficaram desalojados e precisaram dormir nas ruas depois que as casas foram destruídas em La Guaira e na capital Caracas. As Forças Armadas nos Estados Unidos estão na Venezuela e auxiliam nas operações de resgate. Outros países, como a Espanha e o Chile, também enviaram ajuda. Um dos terremotos que atingiu a Venezuela, de magnitude 7,5, foi o mais forte no país desde 1900, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Autoridades alertam que o número de mortos pode chegar a milhares. Vamos acompanhar então a cobertura da CNN Internacional sobre os terremotos na Venezuela. A tradução é de Denise Bobadilha. É muito difícil. E esses prédios têm 6, 7, 8 andares, um em cima do outro. É desafiadora a situação no momento, é bastante desafiadora. E a Venezuela, infelizmente, ela não está equipada para trazer soluções rápidas para esses problemas logísticos imensos por causa da crise que acontece no país há 10, 15 anos. Nós imaginamos que o número de vítimas ele deve aumentar muito e muitas vão se salvar apenas por milagre desses destroços dos desabamentos. Nós temos imagens da World Central Kitchen, aquela organização que leva alimentos para pessoas em áreas devastadas. Eles trouxeram várias imagens e vocês podem ajudar também a World Central Kitchen, vocês podem ajudar as vítimas, a quem está nos Estados Unidos através desse número. Nós agora vou falar por telefone direto de Caracas com uma jornalista especializada já, infelizmente, em terremotos. Me dá, por favor, uma atualização de como as coisas estão agora em Caracas. O que você está vendo aí, Norris? Olha, Kate, muito obrigada por me receber. A situação aqui está muito dramática na capital. As pessoas estão extremamente abaladas. Elas estão buscando por comida e nós pedimos ajuda, como já dissemos hoje mais cedo, porque temos essa chamada janela de ouro em que a gente pode encontrar mais sobreviventes. Nós lembramos que no terremoto das Filipinas, áreas onde teve prédios que desabaram completamente, as pessoas tiveram essa janela para encontrar sobreviventes. É uma janela de algumas horas, de 1, 2 dias após o terremoto. E nós precisamos desse tipo de ajuda. Agora, o que vemos na capital, no momento, são pessoas trabalhando, tentando retirar destroços. E apenas os negócios essenciais, como supermercados, farmácias, estão abertos e trabalhando em cerca de 50% da capacidade. Então, não há muitas atividades, tudo foi cancelado na cidade por causa da situação de emergência que foi declarada pela presidente interina há 3 dias. Essa é a situação. Nós podemos, nas ruas, ver muitas famílias afetadas, elas estão em choque, muitas delas, e fizeram acampamentos próximo de onde perderam suas casas, porque elas esperam que, enfim, tenham algum tipo consigam resgatar alguma coisa. Mas a destruição foi tão severa que muitas famílias não puderam nem voltar a áreas próximas de suas casas. Nós sabemos que La Guardia é uma das regiões mais atingidas fora de Caracas. Você tem ouvido notícias de pessoas que estão lá? A conectividade com essa região melhorou?
Olha, não há conectividade em La Guarda e isso continua bastante afetado, na verdade. Nós praticamente não conseguimos nos comunicar com as pessoas lá. Ontem, vimos que prédios inteiros desabaram, carros, veículos com pessoas dentro que estavam nas ruas também acabaram ficando presos nos destroços. E há hoje uma luta desesperada para as pessoas encontrarem seus parentes, seus amigos. Então, é uma situação terrível, especialmente nesse lugar. E ficou difícil de acessar, porque as ruas estão cheias de destroços, então a comunicação não chega e não temos comunicação para conseguir falar com as pessoas, mesmo a comunicação de celulares não está acontecendo. Então, se há sobreviventes, eles não conseguem se conectar. Mesmo que um sobrevivente vai com o celular, ele não consegue se conectar com a família para pedir ajuda. É desesperador. Olha, além de encontrar as pessoas, que já é uma situação difícil, não ter nenhuma conectividade para isso torna tudo ainda mais complicado. Então, e as pessoas estão buscando recursos. É muito difícil ver a quantidade de prédios que desabaram, o nível de destruição causado por esses terremotos. Muito obrigado, Norris, por falar conosco novamente e por reportar direto de Caracas. Agora vamos às notícias dos Estados Unidos. Estamos aí então com a cobertura da CNN Internacional. Você acompanha as imagens que mostram com muita clareza o tamanho da destruição na Venezuela provocada por esses terremotos e a grande dificuldade nos trabalhos de resgate, a fragilidade das construções, como a gente falava no começo do jornal, muito disso consequência de uma crise fortíssima que atinge esse país há muitos e muitos anos. Então, todo esse trabalho, toda a resposta a uma tragédia como essa acaba sendo muito mais difícil. E diante desse cenário, as equipes de resgate e toneladas de suprimentos estão sendo mobilizadas em várias partes do mundo para ajudar a Venezuela. Militares dos Estados Unidos, inclusive, estão em solo venezuelano atuando nessas operações. O Américo Martins é quem vem para cá trazer mais informações a respeito desse assunto. Américo, muito bem-vindo, muito bom dia para você. Este ano nós vimos Forças Armadas Americanas em Caracas com um motivo totalmente diferente, a captura de Nicolás Maduro. Então é algo muito simbólico, a gente vê também os Estados Unidos contribuindo, se solidarizando com essa situação que esse país está atravessando, né? Bem-vindo, bom dia. Pois é, Clarissa, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. Uma excelente sexta-feira a todos. Os Estados Unidos, como você disse, estão tentando ajudar os venezuelanos de algumas formas. Em primeiro lugar, o governo do presidente Donald Trump anunciou a liberação de cerca de 150 milhões de dólares para ajudar no trabalho de resgate das vítimas desses dois terremotos. O secretário de Estado norte-americano, o Marco Rubio, também anunciou o envio de mais ajuda militar, inclusive com cargueiros militares levando ajuda humanitária e também equipes para ajudar nas buscas dessas pessoas que continuam soterradas em várias construções pela Venezuela. E a última informação de ontem à noite é que o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos também suspendeu muitas daquelas sanções que continuam sendo aplicadas contra a economia da Venezuela para ajudar justamente na questão humanitária e na reconstrução do país. Esse levantamento das sanções é temporário, vai valer de hoje, dia 26 de junho, até o dia 23 de outubro. E apenas para aquelas operações financeiras que tenham relação direta com a ajuda às pessoas que foram afetadas pelo terremoto. Essa questão dos Estados Unidos com a Venezuela ganhou uma outra roupagem no início desse ano, como você lembrou, quando os militares dos Estados Unidos capturaram o ditador Maduro, que agora está
sendo julgado nos Estados Unidos. Mas a relação de força dentro da Venezuela não mudou. A Delcy Rodrigues, que é a presidente no lugar do Nicolás Maduro, era do mesmo regime. Várias das autoridades continuam, apesar das pressões dos Estados Unidos por mudanças diplomáticas e mudanças políticas. Então a gente tem ainda o mesmo tipo de governo, hoje sendo tutelado pelos Estados Unidos, de certa forma, mas os americanos estão muito preocupados em ter acesso, por exemplo, ao petróleo venezuelano. E por isso o mundo vai ficar acompanhando que tipo de ajuda eles vão dar a esse país que eles estão tentando tutelar à distância. Essa situação toda na Venezuela fica muito mais complicada por causa das 2 décadas de péssima administração nas ditaduras do Chávez e depois do Nicolás Maduro, que acabaram prejudicando muito a economia do país, e também essas sanções americanas que foram aplicadas ao longo desses anos e que continuam contra a Venezuela. Na realidade, a Venezuela hoje é um país que tem grandes problemas de infraestrutura, tem grandes problemas econômicos e continua tendo grandes problemas políticos porque não houve uma transição de regime. Tudo isso não ajuda, infelizmente, nos resgates dessas pessoas que estão sendo afetadas pelo terremoto. A gente viu muita gente desesperada na Venezuela pedindo, por exemplo, mais ajuda dos militares, que só agora estão conseguindo se manifestar e tentar ajudar de fato as vítimas do terremoto. O problema é que a infraestrutura da Venezuela foi muito danificada ao longo das últimas 2 décadas e eles não têm hoje os instrumentos, infelizmente. Rapidamente. Outros países estão ajudando, como é o caso do Brasil, do Chile, da Rússia, do México e também dos Estados Unidos. Mas o mundo vai acompanhar muito de perto aí como os americanos vão se comportar agora nessa questão da Venezuela, e também vai ser um teste político para Delcy Rodrigues. Se ela conseguir de fato e fazer um trabalho minimamente decente de ajuda às pessoas, talvez ela consiga se legitimar. Se ela não conseguir, o que parece ser o caso, talvez aumente inclusive a pressão política sobre ela. E além desta destruição avassaladora, o que chamou a atenção foi a sequência de tremores registrada depois dos 2 episódios mais fortes. Foram quase 140 tremores secundários. O estado de La Guaira, no extremo norte da região, foi a região mais afetada. É lá que está a repórter Daniela Zambrano, que traz mais informações. Vamos ver. Muito boa tarde, nós estamos no sector Los Campitos, em Catelamar, estado de La Guaira, uma das zonas mais afetadas por este terremoto que atingiu a Venezuela ontem, 2 terremotos consecutivos de 7,2 e 7,5 de magnitude. O que vem na sua ecrã são as casas destruídas totalmente. Embaixo ainda há uma pessoa que morreu e as autoridades não han retirado o corpo. É uma denúncia das pessoas que ficam acá. A maioria das casas foram totalmente destruídas. As pessoas estão a pedir água, alimentos. As autoridades não chegam ainda a este sector porque não é suficiente. Não há suficientes resgatistas, não há suficientes pessoas para ajudar. A devastação é terrível. Há perto de 24 edificações que foram destruídas em Catelamar e em outras zonas de La Guaira. O balanço que faz o governo é de mais de 1.500 feridos e tinham também uma cifra de falecidos que aumenta com o passo das horas. Acho que há por 180 pessoas falecidas, mas esta cifra acrescenta-se com o passo das horas. A situação é muito difícil, o aeroporto está totalmente fechado, o aeroporto internacional de Maiquetía, não há voos para esse aeroporto, estão a desviar os voos a outro aeroporto no estado Carabobo, porque o aeroporto também resultou afetado. As autoridades informaram que outros países como Catar, Panamá, México enviariam resgatistas para ajudar a Venezuela nestas horas tão difíceis. E em meio a toda essa mobilização internacional, daqui a pouco, o avião da Força Aérea Brasileira deve decolar com ajuda humanitária lá para a Venezuela também.
O Itamaraty confirmou que 2 brasileiros morreram vítimas dos terremotos. Quem vai detalhar essas informações para a gente é o Pedro Moreira, que fala com a gente direto lá da capital federal. Muito bom dia para você, Pedro. Muito bem-vindo. Oi, Clarissa. Obrigado. Ótimo dia para você também. Ótima sexta-feira para quem está com a gente. Pois é, a gente teve então, infelizmente, a confirmação das primeiras vítimas brasileiras. O Itamaraty não deu detalhes sobre a identidade dessas vítimas, disse que vai preservar o direito das famílias à privacidade, disse apenas que se trata de um cidadão brasileiro e uma cidadã brasileira. Nós não sabemos, inclusive, em qual localidade esses brasileiros teriam sido vitimados. O Itamaraty informou que está prestando apoio às famílias das vítimas por meio do plantão consular lá na Venezuela e que não vai poder mais divulgar mais informações. Clarissa, ontem também o presidente Lula, até durante uma agenda que ele cumpria, em Mato Grosso do Sul, ele confirmou então aquela ligação que ele fez para a presidente encarregada da Venezuela, a Delcy Rodrigues, e a partir das demandas que ela apresentou, o presidente disse que conversou com vários ministros para organizar essa ajuda que o Brasil está enviando hoje. Inclusive tem uma postagem aí do presidente Lula de ontem que ele deu detalhes sobre essa ajuda. A gente teve também, Clarissa, informações divulgadas pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, ao qual está subordinada a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, que está a cargo, é uma das agências do governo que está envolvida nessa operação que o governo está chamando de missão humanitária internacional. Então, com base nessas informações, tanto que o presidente Lula passou e que o Ministério passou também, a gente sabe que vai ser um avião da FAB, um avião cargueiro, um KC-390 Millennium. A gente até separou algumas fotos desse modelo de aeronave, Clarissa. É uma das aeronaves cargueiro mais modernas que a FAB possui. E nesse avião, que vai decolar hoje às 10 da manhã, da base aérea de Guarulhos, então estarão 37 bombeiros militares de 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Paraná. E eles vão estar acompanhados de equipamentos de resgate e também de cães farejadores. São equipes especializadas no resgate de pessoas em estruturas colapsadas. Além disso, também seguem 4 servidores da Defesa Civil Nacional, incluindo aí o coordenador dessa operação, que é o diretor do Departamento de Preparação e Socorro da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Armir Brown. Além desses técnicos, desses servidores do próprio Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, também vão 4 técnicos da Agência Nacional de Comunicações e eles vão com equipamentos que conseguem localizar o sinal de celulares. Então, se alguma vítima tiver ainda com o celular com bateria funcionando, é possível localizar esse celular e aí há uma chance de haver uma pessoa junto desse aparelho, Então, por isso, essa ajuda também tão importante. No avião vai também uma caminhonete e 10 toneladas de equipamento para ajudar nessas buscas. Para amanhã, o presidente Lula informou que um novo voo está previsto. No voo de amanhã, então, devem ser embarcados novos equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, também 100 purificadores de água com painel solar e medicamentos e material médico para cirurgias. O governo brasileiro, Clarissa, está em contato constante com o governo da Venezuela, além da ligação do próprio presidente Lula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também ligou para o ministro homônimo dele, o Ivan Gil, para coordenar essa ajuda que o Brasil está enviando. Então, daqui a pouquinho, Clarissa, às 10 da manhã, a previsão da decolagem desse cargueiro, desse KC-390, com essa primeira ajuda que o Brasil está enviando para a Venezuela. Clarissa. Obrigada pelas informações, Pedro. Você que vai seguir monitorando esse assunto por aí. Qualquer novidade, volta, chama a gente que a gente detalha as próximas informações que você tiver. Obrigada por enquanto.